apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Através desse DVD, a você que me ouve pela internet agora, no nosso site graçaeapostolado.com.br, a você que me ouve agora nesse CD, eu digo graça e paz, te declaro abençoado em Cristo Jesus com todas as bênçãos, salvo pela graça de Deus. A você aqui na igreja, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e de todos aqueles que creem. Amém? Nova mensagem hoje, dia 21 de agosto de 2005. Novo tema, mensagem inédita. E antes de eu te falar o tema da mensagem, eu quero te dizer uma boa nova, uma notícia satisfatória. Eu quero que você saiba que há um mover de Deus aqui nesse ministério. Quantos já sabem que há um mover aqui? Cadê os que têm certeza que há um mover? Há um mover ou não há? Então diga para o seu irmão assim, ó, há um mover aqui. E Deus já me deu uma música, hein? Domingo que vem nós vamos... Cadê o Vinícius abençoado, Bruno? Os músicos da igreja. Domingo que vem nós vamos cantar a música nova. E o nome da música, Há um Mover. Então vamos cantar aqui domingo que vem. Você recebe? Papai. O tema da mensagem hoje... Aliás, essa mensagem veio também por causa desse mover. Aliás, é uma série de mensagens também. Deixa eu dizer isso logo. É uma série de mensagens que eu vou fazer. 3 ou 4 mensagens, né? Uma série, começando hoje, sobre esse assunto. Que tem por tema, anote aí. Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, então coloque interrogação, por favor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem é o Espírito Santo? É verdade, né, pastor? Há um mover de Deus, o Espírito Santo habita em mim, fala-se muito no Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Se te perguntassem isso, como que você ia responder? Não, pensa aí. Se te perguntasse assim, fulano, ciclano, quem é o Espírito Santo? Você ia falar o quê? É o Espírito de Deus. Isso não é resposta. Porque a pessoa te pergunta quem é o Espírito Santo. Você responder que é o Espírito de Deus, que novidade, hein? É claro que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então não respondeu. Quem é o Espírito Santo? Pergunte para o seu irmão, quem é o Espírito Santo? Então vamos passear na Bíblia hoje para aprender, porque se estiver escrito, para aprender da palavra de Deus. Aprender o que mesmo? O que nós vamos aprender hoje? Quem é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é um Espírito, certo? Se é um Espírito, não podemos ver. Quem é o Espírito Santo? Vamos lá. Vamos começar com João capítulo 4. Qual o tema da mensagem, abençoados, hoje? Quem é o Espírito Santo? E por favor, caneta, você que me assiste em casa, você que me ouve pela internet, ou você que me ouve por um CD, Bíblia, caneta e caderno. Anote todos os textos, como aqui na igreja, para o seu crescimento, perfeito crescimento e entendimento espiritual. João 4, versículo, João 4, 24. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. Quem é o Espírito Santo? Então a primeira resposta, João 4, 24. Deus é Espírito.
João 4:24 está em maiúsculo. Espírito está em maiúsculo. Então, primeira pergunta e primeira resposta. Quem é o Espírito Santo? Diga comigo. É o próprio Deus. Isso já derruba aquela tese teológica tradicional que dizem que o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma suposta trindade que não existe. Sabemos que não existe. Por quê? Se existissem três, seria incoerente a natureza de Deus ao próprio Deus, que disse em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, não divido minha glória com ninguém. Se existissem três, então Deus teria passado por mentiroso, porque ele diz que não divide sua glória com ninguém. Então não tem como ter três. Não existe a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Estou falando isso para quem veio do sistema religioso. Papai, mamãe, vovó e vovô, né, dizia muito isso nas rezas, nas orações, né? Não existe. Mas pastor, Jesus não disse, Paulo não disse sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Diz. A Bíblia diz sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que esse Pai, Filho e Espírito Santo são um. Assim como você se assenta em uma só cadeira, assim também é Deus. Você é um só. E você se assenta em uma só cadeira. Só que você tem três naturezas: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. E se assenta em uma só cadeira. Quando você se assenta na cadeira, está se assentando o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, numa cadeira só. Pois bem, lá no paraíso, no céu, tem um trono só. E o que está sentado no trono é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só, que é o próprio Deus, que se chama Jesus Cristo. Por favor, a Ele. Então quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Eu pergunto, vocês respondem. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Há muitos anos eu preguei numa igreja presbiteriana uma vez, em Ribeirão Preto. E na pregação, né, eu falei assim: glória ao Espírito Santo. E então, na oração, houve um mover, e eu, glória ao Espírito Santo, bendito Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro. E continuei na minha oração, na minha adoração a Deus. Quando acabou o culto, uma irmã chegou em mim, uma irmã de uns 60 e poucos anos, chegou em mim: ô pastor Marcos, mas é certo dizer glória ao Espírito Santo? Falei: é certo. Por quê? Presbiteriana. É que o meu pastor disse que nós só podemos dar glória a Deus. Quem entendeu? Ora, o Espírito Santo é o próprio Deus. João 4:24. Porque Deus é Espírito. Levante a mão quem está entendendo. Ah, mas meu pastor disse que nós só podemos dar glória a Deus. E o Espírito Santo é quem? Deus. O próprio Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Então, abençoado, isso é uma fortaleza. Se você falar glória a Deus, se você falar glória a Jesus, se você falar glória ao Espírito Santo, digam comigo, é a mesma coisa. Não muda nada. Porque glória a Deus, Deus é Espírito. Glória ao Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Glória a Jesus não é Deus. Quem está entendendo? Estão me entendendo? Então, Efésios 4:6 diz: Deus é um só. Há um só Deus. Deus é um só. Quem entendeu? Então eu pergunto, vocês respondem. Quem é? Respondem firmados em João 4:24. Quem é o Espírito Santo, igreja? Então escreva no seu caderno. É o próprio Deus. Porque Jesus disse que Deus é Espírito. E se está em maiúsculo, ficaria: Deus é Espírito Santo. Amém?
Vamos para o segundo item, que eu tenho alguns textos aqui, eu não posso demorar. João capítulo 16. Qual o tema da mensagem hoje? João capítulo 16, versículo 13. Então, quem é o Espírito Santo? João 16, versículo 13. Jesus falou: mas quando vier, digam, graças a Deus já veio. Pastor, mas então por que está escrito vier? Porque aqui é antes de Jesus morrer na cruz. Por isso que Mateus, por isso que Marcos, Lucas e João e Atos são livros históricos. Não é doutrina. Você não pode fazer doutrina de João 16, 13. Não, o Espírito Santo vai vir ainda, porque Jesus disse quando ele vier. Calma. Aí entra a interpretação. Quando Jesus disse isso, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, o Espírito Santo ainda não habitava nos filhos de Deus. Não, senão essa é fácil de entender, né? Então, aqui inclui interpretação. João 16, 13. Quando ele vier, o Espírito da verdade, circule aí na sua Bíblia, circule, o Espírito da verdade, circule com uma caneta, circule na sua Bíblia, o Espírito da verdade. Então Jesus está falando sobre o Espírito Santo, que é o Espírito da... João 16, 13. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Diga, graças a Deus. Por isso que Jesus disse, ó, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Diga que não é um homem. Você que assiste, você sabe, né? Eu mostrei o DVD aqui agora, Deus não é um homem. Jesus diz, eu enviarei um outro Consolador, para que seja convosco para sempre, pois estará em vós. Quer dizer, dentro de nós. Não se refere a um homem, ao próprio Espírito de Deus, né? Então João 16, 13, aqui está a pergunta e vocês me respondem. A resposta na primeira linha. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? Não, vocês respondem. É o Espírito da verdade. Então anote aí. Espírito Santo é o Espírito da verdade. É um Espírito que traz a verdade. Quem é o Espírito Santo? João 4, 24. É o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Quem é o Espírito Santo que você não vê, que habita em você? Quem é o Espírito Santo? Diga comigo, é o Espírito da verdade. Está claro ou não está claro? Vamos para o terceiro texto, que eu tenho um pouco de pressa. João 14. João 14, versículo 26. E o tema da mensagem é esse: quem é o Espírito Santo? Essa mensagem estou fazendo ela por causa do mover de Deus que há nessa igreja, nesse ministério. Diga comigo, há um mover. Quem tem certeza que há um mover? Então vamos deixar claro esse assunto sobre o mover. Quem é o Espírito Santo? Diga, é o próprio Deus. Quem é o Espírito Santo? Diga, é o Espírito da verdade. Então você não tem como ficar confundido, porque dentro de você habita, João 16, 13, o Espírito da verdade. Quem recebe essa palavra? Não tem como ser enganado. João 14, 26. Vamos ver o terceiro item. João 14, 26. Mas o Consolador, o José Luiz... Alex, está errado. O Consolador é quem mesmo? Não, vamos ler de novo, porque tem um homem aí dizendo que ele é o Consolador. Tem um homem que mora em Miami, ele está dizendo que ele é o Consolador. Mas se tiver escrito... Então vamos ver o que está escrito aqui, ó. João 14, 26. Jesus diz, mas o Consolador. Suponha que eu não saiba quem é o Consolador.
O homem lá diz que ele é o Consolador. Mas Jesus diz, o Consolador, vírgula, o Espírito Santo. Ah, então Jesus diz quem é o Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Quem crê na palavra de Jesus e Deus? Alô, o Espírito Santo é um homem? Não. O Consolador é um homem? Não. Jesus diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, digam, graças a Deus já enviou. Então aqui é a mesma interpretação. Jesus disse enviará, porque ele não tinha ido para a cruz ainda, né? Não tinha morrido. Como já morreu, já ressuscitou, já nos enviou. Diga, Pai. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Diga, graças a Deus. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui tem duas respostas. Qual o tema da mensagem? Quem é o Espírito Santo? De conformidade com João 14, 26, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. De conformidade com João 14, 26, o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo que está escrito. Em 12 anos de ministério, quantos já chegaram em mim? Pastor, mas como é que você lembra? Como que você consegue lembrar textos? Olha, pastor, uma vez na Igreja Batista em Cuiabá, pastor, hoje na pregação, eu consegui anotar até 250 versículos que você citou. Depois eu me perdi e não peguei mais. Mas até 250 eu anotei. Como é que você consegue? Quer o meu segredo? João 14, 26. O Espírito Santo me faz lembrar de tudo o que está escrito. De tudo que Deus diz. Tudo que Jesus disse. Então o tema da mensagem, quem é o Espírito Santo? Diga comigo, é aquele que me ensina todas as coisas. Diga, é aquele que me faz lembrar de tudo. Ai, pastor, eu tenho uma memória tão esquecida. Vou tomar a VitaSai. Eu vou tomar vitamina A, B, C, D, F. Você pode avisar, para com isso. Não, pastor, é que a minha memória, Salomão diz em Provérbios, a memória do justo é abençoada. Salomão diz. É que minha memória, não, eu vou te dar uma vitamina boa, vitamina ES, Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você precisa alimentar a sua mente. Ou seja, você precisa se lembrar que dentro de você está o Espírito Santo, o Consolador. Se você se lembrar diariamente que o Espírito Santo habita em você, diariamente ele te fará lembrar de todas as coisas. Ativa a sua mente. Ai, pastor, tem uma mente tão esquecida. É porque você não se lembra que ele habita em você, o Espírito Santo. E vou te falar uma coisa, hein? Por vezes, quantos crentes nem lembram, ou só lembram no domingo, quando o pastor fala, que o Espírito Santo habita dentro dele. Joga a bola, vai passear, vai para a praia, vem para a igreja, e nem lembra que dentro dele está o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? João 4, 24. Diga, é o próprio Deus. Quem é o Espírito Santo? João 16, 13. Diga, é aquele que é o Espírito da verdade. Diga isso. Quem é o Espírito Santo? João 14, 26. É aquele que nos ensina todas as coisas. É aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. Vamos para o próximo texto. Qual o tema da mensagem? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Quem é o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 3. Já achou? Já achou? 1
1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. Quem é o Espírito Santo? Vamos ver o que Paulo falou. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quem é o Espírito Santo? Diga, o Espírito de Deus que habita em mim. Olha que palavra bonita. Vamos de novo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Diga, graças a Deus. Rápido. 2 Coríntios capítulo 3. Para frente. Próximo livro, próxima carta de Paulo. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3, verso 17. Quem é o Espírito Santo? 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Então quem é o Espírito Santo? Diga bem forte, é o Senhor. Então já quebrei a tese daqueles que pensam que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outra, terceira pessoa, sei lá. Não existe isso aí. Alô, João 4, 24. Deus é Espírito. 2 Coríntios 3, 17. O Senhor é o Espírito. Espera um pouquinho, espera aí, você não me confunde. Deus é Espírito ou o Senhor é o Espírito? Digam comigo, é o mesmo. Deus é o Senhor e o Senhor é Deus. O Senhor é Espírito. Olha, por 29 anos eu fui enganado, estava equivocado pelo ensino do sistema religioso tradicional. Por 29 anos eu fui enganado e fiquei equivocado, e me trouxe uma grande confusão. Aquele negócio de trindade, de que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo. Olha, na Igreja Batista, você vai lembrar disso, quantas vezes o pastor falava assim: olha, vamos terminar o culto hoje com 3 orações. Aí o pastor falava: a irmã Maria vai orar ao Pai, o irmão João vai orar ao Filho, e o irmão Ciclano vai orar ao Espírito Santo. Me dava uma confusão na cabeça. Mas pera um pouquinho, são 3 deuses? Ué, Efésios 4, 6, há um só Senhor, há um só Deus. E então o pastor mandava um orar para um, o outro orar para o outro. 3 orações para 3 deuses. Ora, se são o mesmo, então não precisam se dirigir a 3 pessoas, porque não são 3 pessoas, são 3 manifestações. Deus, que é um só, se manifestou como Pai, ou seja, o Criador dos céus, da terra, de tudo e de todos. Deus se manifestou como Filho, ou seja, Ele mesmo se revestiu em carne no corpo de Jesus. Filho quer dizer o Salvador. Esse mesmo Deus que é Criador e é Salvador, se manifestou como Espírito Santo pela 3ª vez, habitando em nós. Então Deus é Pai, eu estou querendo dizer, Deus é Criador. Deus é Filho, estou dizendo, Deus é o Salvador. Deus é Espírito Santo, ou seja, é aquele que habita em nós. É um só. Pode aplaudir quem entendeu. Mas que confusão aquele pastor me fazia na minha cabeça. Se a irmã Maria vai orar ao Pai, então o Pai está em um lugar. O irmão João vai orar ao Filho, então o Filho está em outro lugar. Do lado do Pai, sei lá onde. E depois, para terminar, o outro vai orar ao Espírito Santo. Deixaram claro que eram 3 pessoas. E eles falam isso. Batista fala, Universal fala, Assembleia de Deus fala. O sistema religioso fala isso. Fala ou não fala? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos. Ponto final. Diga comigo, há um só Deus.
Então o tema da mensagem, quem é o Espírito Santo? Segundo Coríntios 3,17, diga comigo, é o Senhor. Mas que revelação é essa, hein? Talvez você pensava que o Espírito Santo era quem? Bom, então eu orei assim, pastor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Não pense que são dois, hein? Digam, é o mesmo. Não pense que são dois. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Não pense que são dois, é o mesmo. Você pode resumir. Ó Senhor Jesus, eu te peço. Entendeu? Você pode resumir. Mas Jesus não ensinou a orar ao Pai. Ele ensinou isso antes de ir para a cruz, abençoado. Antes de estar consumado. Ele ensinou isso em João 16, 17, 14. Ele ensinou isso antes de ir para a cruz, a orar ao Pai. Hoje, você sabe que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. João 14, ele falou para Filipe: ô Filipe, você não sabe que eu e o Pai somos um? João 14. Aí Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O Filipe era meio batistão, ou presbiteriano, sei lá, ou da Assembleia de Deus, não sei onde que ele era, ou se ele era da Universal, não sei. Eu sei que o Filipe pensava que o Pai era um e Jesus era outro. E então Jesus disse: Filipe, João 14, você não sabe que eu e o Pai, it's only one, somos somente um? Ô Filipe, quem vê a mim, olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. O que ele quis dizer? Eu sou o Pai, mas em outra manifestação. Por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. Mas então por que Jesus ensinava a pedir ao Pai? Porque se ele falasse abertamente para os judeus: judeus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ninguém ia falar assim: pera um pouquinho, põe a mão na cabeça, vê. Está com febre, coitado. Muito sol na Judéia, anda muito a pé em Nazaré, Jerusalém. Ih, coitado dele, está com febre. Lá em João 8 ele tentou dizer isso. Mas riram até não querer mais. Lá em João 8 ele falou assim: olha, antes de Abraão eu sou. O quê? Não, fala de novo. Não, antes de Abraão eu sou. Tu não tens nem 50 anos. Como que diz que é antes de Abraão? Já leu esse texto? João capítulo 8. Porque os judeus conheceram a Deus segundo a carne. Quando Jesus disse: antes de Abraão eu sou, ele quis dizer o quê? Eu não sou essa carne que você está vendo. Eu sou Espírito. Você imagina se ele fala: eu que criei Abraão. Aí matavam ele ali mesmo. Se Jesus falasse: olha, foi eu que criei Abraão, ele ia morrer antes da cruz. Mas ele não podia morrer antes da cruz, porque lá em Lucas capítulo 4 ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura. O pessoal olhou assim: ué, cumpriu o quê? Aí ele citou Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ficaram doidos. Pelo que me ungiu para pregar boas novas e me enviou. E expulsaram ele da sinagoga. Lucas 4. Pegaram Jesus, colocaram para fora. Lucas diz que queriam jogar ele no abismo, mas ele passou no meio deles e ninguém lhe pôde fazer nada. Por quê? Porque não tinha ainda chegado a sua hora. Ele teria que morrer na cruz e não jogado num precipício. Ele não poderia morrer apedrejado, como Estevão morreu apedrejado. Ele teria que ir para a cruz. Então quem é o Espírito Santo? João 4:24, diga: é o próprio Deus. Quem é o Espírito Santo? Diga: é o Espírito da verdade. João 16:13, né? Quem é o Espírito Santo? Diga: é o Consolador. Diga: é o Espírito que me ensina todas as coisas. João 14:26. Quem é o Espírito Santo? Segundo Coríntios 6:17, é o Senhor. Coríntios 6:16, é o Espírito de Deus que habita em você. Diga: Abba Pai. Vamos para o próximo texto? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Agora, essa revelação de Paulo em 2 Coríntios 3:17, essa eu fico fascinado com ela.
Essa eu fico fascinado. Essa que eu citei agora anterior. 2 Coríntios 3,17. Paulo diz: o Senhor é o Espírito. Como eu estava no meio do Batista, há muito tempo atrás, então, aquilo quebrou a tese, quebrou a teologia humana, quebrou. Por quê? Porque para mim o Senhor era um e o Espírito Santo era outro. Alô, quem é que foi ensinado assim? Levante a mão. Você foi ensinado que o Senhor era um e o Espírito Santo era outro? Quem foi ensinado assim? Pois bem, 2 Coríntios 3,17, Paulo disse: o Senhor é o Espírito. Está pensando que o Senhor é um, que o Espírito é outro? Paulo diz: nananina não. O Senhor, quem que é o Senhor? Diga: Jesus. Paulo disse: o Senhor é o Espírito. Nossa, aquilo entrou em mim, cortando. Aí eu lembrei de Hebreus 4, a palavra é cortante, penetra, né? Palavra viva. O Senhor é o Espírito, entrou em mim cortando assim, ó. Nunca mais saiu, glória a Deus. O Senhor, em parênteses, Jesus, é o Espírito, Coríntios 6,16, que habita em nós, para a glória de Deus. Por favor. Primeiro Coríntios 12. Qual o tema da mensagem, por favor? 1 Coríntios 12. Olha, é uma série de mensagens sobre o Espírito Santo que eu estou começando hoje. Não é campanha não, tá? Não é campanha não. É uma série de mensagens. Por que é uma série? Porque há um mover. Quando há uma revelação, é um pacote de revelação que vem. Lembra quando eu comecei a pregar sobre o anticristo? A verdade sobre o anticristo? Aí veio a verdade sobre o anticristo, a queda da Babilônia, né? A mulher e a besta, aleluia. É uma série de mensagens. Agora, há um outro mover no nosso meio. E o mover de Deus é para esse lado. Por isso João 3,8 diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Diga comigo: assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E como apóstolo, eu sou nascido do Espírito Santo. Então eu não sei o que eu vou pregar daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu sei de uma coisa: há um mover. E o Espírito Santo me fez assim, ó, me levou para o outro lado. Para que lado que ele me levou? A falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, que vou entrar na próxima semana. Então você que tem dúvidas sobre dons espirituais, línguas, variedade de línguas, interpretação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, milagres, dons de cura. Na semana que vem é uma série, é um mover. Eu estarei falando sobre dons do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo. Diga: há um mover. E eu estou indo segundo mover. Está me levando, eu estou indo. Quem recebe? Quem vem comigo? Diga bem forte: há um mover. Deus falou: chega de falar do anticristo. Êxodo 40, a nuvem se moveu e eu estou indo debaixo dela. Quem pegou? Você entendeu? E então a nuvem pairava de dia sobre o povo de Israel, e de noite uma coluna de fogo. Quando a nuvem se movia, o povo se movia também. Quando a nuvem parava, eles paravam. Em todas as suas jornadas. Essa nuvem hoje, na graça, é o quê? É o Espírito Santo nos guiando, é o mover de Deus. E então, a igreja toda tem que seguir o Moisés, tem que acompanhar o Moisés da graça, porque é o Moisés que tem a revelação que a nuvem está se mexendo. Então, se você viu o Moisés indo para o outro lado, vem junto, diga comigo, porque é o mover de Deus. Quem está entendendo, aplaude. Agora é claro que a nuvem não vai ficar indo para a direita para o resto da vida. Uma hora ela para, uma hora ela vai para frente, depois ela vai para a esquerda, vai para o lado, não sei. A vida, o mundo,
tipifica o deserto que o povo de Israel vivia. O mundo é um deserto, a vida é um deserto. Nós precisamos ser guiados por Deus. E a nuvem que guiava o povo de Israel na velha aliança, hoje é o Espírito de Deus que habita em nós. Quem entende isso? De modo que o Espírito Santo nos guia, nos dirige. Coríntios 12, 28. Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos e profetas. Pois bem, são os que conseguem discernir o mover de Deus. Pegou essa? Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu, e se não fosse assim, a igreja não teria o quê? Direção. Para onde que nós vamos? Quem vai pregar hoje, hein? Oh, não tem pregador, quem vai pregar? Não, tem pregador sim. No meio do povo de Deus sempre teve Moisés. Moisés morreu, era Davi. Davi morreu, foi Paulo. Paulo não está mais aqui, nesse ministério sou eu. Quem está entendendo? E para onde o profeta, o apóstolo discerne para onde o mover está indo, ele tem que ir junto. E os que estão debaixo do apostolado devem seguir o mover. Quem recebe? Para que você receba a perfeita direção de Deus para a sua vida. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 7. Qual o tema da mensagem? Quem é o Espírito Santo? Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ué, não entendi, pastor. A pergunta é essa: quem é o Espírito Santo? Aí você leu Coríntios 12, 7. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Que foi que não tem nada a ver? Quem é o Espírito Santo? A resposta, Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então como é que fica isso aqui? Quem é o Espírito Santo? Bom, João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Quem é o Espírito Santo? Coríntios 12, 7. O Espírito se manifesta. Ah, então encaixei João 4, 24 com Coríntios 12, 7. Quem é o Espírito Santo? É o Deus que se manifesta. Cadê os que entendeu? Anote no seu caderno. Quem é o Espírito Santo? Diga comigo, é o Deus que se manifesta. Olha aqui, ó, Coríntios 12, verso 7. A manifestação de quem? O Espírito. Mas o Espírito é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Cadê os que estão entendendo? Então como que ficaria? Quem é o Espírito Santo? Diga comigo bem forte. É o Deus que se manifesta em nós. Então, vamos dizer toda a frase. Diga, o Espírito Santo é o Deus que se manifesta em nós. Diga, Abba Pai. 1 Coríntios capítulo 12. Agora no versículo 4. E agora eu preciso de mais atenção sua. Mais atenção. Let's pay attention now, please. 1 Coríntios 12, versículo 4. A diversidade, ou seja, variedade, ou vários, Coríntios 12, 4. A diversidade de dons, mas o Espírito, digam todos, é o mesmo. Alô, 1 Coríntios 12 quebra a teoria, a tese, a teologia da Trindade. Vou falar de novo. 1 Coríntios 12 quebra, destrói a fortaleza de pensar ou de crer que existe uma Trindade. Quebra, destrói. Você quer ver? Alô? Uma palavra destrói. Uma palavra destrói. Olha aqui, ó. Coríntios 12, verso 4. Com H, de existir, existe vários, dons, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o quê? É outro, amém? Ué, não, vamos ler de novo. Coríntios 12, verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, glória a Deus, ele é o mesmo. Verso 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é outro. O Senhor é o quê? É o mesmo. Mas é o mesmo o quê? Verso 4. É o mesmo Espírito. Aí o verso 6. Vamos ver o verso 6.
Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é outro Deus. Ué, é o quê? Então não existe trindade. Por que ninguém tem coragem de falar isso? João 8,32. Conhece-se a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade nos liberta. Eu não estou falando aqui em cima de uma revista Veja, isto é, o Diário de São Paulo, o Estadão, o que eu penso, o que eu acho. Estou falando em cima da palavra de Deus. Alô? Coríntios 2, 12 e 13. Estou comparando coisas espirituais com espirituais. Como é que pode ter três pessoas diferentes, se Paulo disse que o Espírito, o Senhor e Deus é o mesmo? Como é que pode ter três se é o mesmo? Já falei. Imagine você. Eu vou na sua casa, eu, Marcos Gomes. Eu vou na sua casa meio-dia. 2h da tarde, eu me chamo Marcos Gomes. 2h da tarde vai lá o Ronaldo, que está filmando aqui hoje. É o mesmo? Hã? Então eu fui meio-dia, o Ronaldo foi às 2h. E a irmã Rita foi às 4 da tarde. É o mesmo? É tão fácil. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 11, para não nos apartarmos da simplicidade que é em Cristo. Ângela, uma palavrinha muda tudo. Ah, papai, uma palavra nos traz a revelação perfeita e não nos deixa dúvida nenhuma. Nenhuma. Sabe qual que é essa palavra? Diga comigo. O mesmo. O mesmo. O mesmo. Verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Não, eu quero ouvir todo mundo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o... Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Pronto, agora acabou de quebrar. O mesmo Deus? Ué, então o verso 6 diz que o Senhor do verso 4 é Deus. Alô? Se é o mesmo Deus, então o verso 6 diz que o Espírito é o mesmo Deus. Que maravilha! É o mesmo! Diga comigo. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Diga, Deus é o mesmo. Não é outro. Diga bem forte, é o mesmo. Só quem está entendendo. Esse negócio de trindade veio lá da igreja católica, abençoado. Pegou? Uma igreja em graça não tem nada a ver com a igreja católica. Igreja católica é uma falsa igreja, cheia de rudimentos. Não estou dizendo que os filhos de Deus que estão lá são falsos filhos de Deus. São filhos de Deus, são ovelhas de Jesus, de Deus. Mas a igreja é uma igreja falsa. É uma falsa igreja. Tem nada a ver com a Bíblia. Ainda mais, e piora quando se dizem apostólicos. Aí piora. Aí piora porque, como que pode dizer igreja católica apostólica, se os apóstolos não acendiam vela para ninguém, não praticavam missa, não cultuavam os mortos, não pediam para terceiros, Maria, São Jorge, Aparecida, Fátima, por aí vai. Os apóstolos não faziam isso. Estou errado? Só você ler a Bíblia. Se você encontrar a igreja católica na Bíblia, eu me calo. Só que você tem que encontrar, você tem que encontrar na Bíblia a prática católica aqui na Bíblia. Você tem que encontrar. Missa de 7º dia, 21º, 14º. Você tem que encontrar isso na Bíblia. Purgatório. E por aí vai. Quem está entendendo? Então não estou falando mal de uma pessoa, porque Efésios 6, Paulo me ensinou
que minha luta não é contra a carne e nem sangue. Estou falando sim contra uma falsa doutrina. Levante a mão quem entendeu. Porque o assunto não é pessoal. Consegue entender? O assunto não é pessoal. Papa, padre, bispo, arcebispo. O assunto não é pessoal. O assunto é espiritual, é doutrinário. E eu não falaria nada se só tivesse bodes lá, filhos da perdição, que nasceram para a perdição. Aí para mim não muda nada, não estou nem aí. Mas eu falo sim, porque existem ovelhas lá, filhos da salvação, filhos de Deus, pessoas escolhidas por Deus. Então eu tenho que falar assim, porque estão ouvindo uma falsa doutrina, um falso evangelho. Quem está me entendendo? A última vez hoje, Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por favor, no versículo 4, circule o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito circule na sua Bíblia, o mesmo. No verso 5, há diversidade de ministério, mas o Senhor, circule, é o mesmo. Verso 6, há diversidade de operações, mas é o, circule, mesmo Deus. Circule no verso 6, mesmo Deus, que opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora vamos lá para o versículo 11. Não vamos para o verso 11, não, vamos para o verso 8. Vamos ver mais revelações aqui no verso 8. Coríntios 12, 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então hoje eu não vou explicar. Na próxima reunião, vou mexer com os dons espirituais e explicar um por um, tintim por tintim. Diga, porque há um mover. Verso 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, por outro Espírito, amém? Pelo quê? Então circule aí, ó, pelo mesmo. Coríntios 12, verso 8, circule, pelo mesmo. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, digam comigo, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 9. A outro, como é que é então a outro? Então circule no verso 9, pelo mesmo. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, como que é o outro? Pelo mesmo? Então circule aí no verso 9 duas vezes, ó, pelo mesmo. Primeira linha do verso 9, circule pelo mesmo. Segunda linha do verso 9, circule pelo mesmo Espírito, dons de curar. Verso 10. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Pastor, mas tem coisa errada aqui. No verso 10 aqui não falou mais que é o mesmo? Não falou no 10, mas e no 11? O que diz no verso 11? Mas um só... E o quê? Um só e... Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É o mesmo. Um só. Tem nada de três. Bom, então vamos ver a resposta aqui. Qual o tema da mensagem? Quem é o Espírito Santo? De conformidade com o versículo 7, diga, é o Deus que se manifesta. Então quem que é o Espírito Santo? E de conformidade com o versículo 11? Olha o verso 11. Quem é o Espírito Santo? Verso 11. Diga comigo assim, ó. É o Deus que opera em nós. E o que ele opera em nós? Verso 11, ó. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Que coisas? Diga comigo. Os dons espirituais.
Então como ficaria a resposta? A pergunta é essa: quem é o Espírito Santo? A resposta é essa: é o Deus que opera os dons em nós. Diga Abba Pai. Quero ver vocês responder. Quem é o Espírito Santo? É o Deus que opera os dons. Só vocês. Quem é o Espírito Santo? E o último texto nessa noite? Não, o último não, tem mais dois. Tem mais dois. Filipenses 4. Vamos lá para Filipenses 4. Filipenses 4. Abba Pai. Já achou Filipenses 4? Desculpa, Filipenses 2, me perdoe. Eu pensei em outra coisa. Filipenses 2, versículo 13. Eu pensei em tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, já que eu pensei, então vamos usar ele, né? Quem é o Espírito Santo? É aquele que nos fortalece. Quem recebe? Filipenses 4,13. Já que veio, vamos usar, né? Então, quem é o Espírito Santo? É aquele que nos fortalece. Pronto, aquele que nos fortalece. Filipenses 4,13. Filipenses 2,13. Pois Deus, circule aí, ó, é o que opera em vós. Circule, é o que opera em vós. Interessante que os cultos nesse ministério, você que me assiste aí, você que me ouve pela internet por um CD, os cultos nesse ministério é uma pregação e um ensino ao mesmo tempo. Não é só anunciação do Evangelho, não é só pregação, é a pregação e o ensino. Está em linha com o ministério do Senhor Jesus. Em Mateus 9,35 está escrito que Jesus percorria todas as aldeias e cidades pregando e ensinando. E é o que eu faço nesse ministério, pregando a palavra e ensinando a palavra. Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, vírgula, segundo a sua boa vontade. Se a Bíblia tivesse uma escrita correta, exímia, a escrita, a ortografia, esse sua, aqui do versículo 13, no final, era para estar em maiúsculo. Segundo a sua vontade. Por que era para estar em maiúsculo? Porque se refere a Deus. E estou dizendo isso, que de repente você que está me assistindo é um tradutor da Bíblia. Então já na próxima você já corrige isso aí. Por que eu digo isso? Muitas pessoas já chegaram em mim e perguntaram assim: pastor, em Filipenses 2,13 é a vontade de Deus ou a minha vontade? E por que pensam isso? Porque é Paulo falando com alguém. Só que falta uma parte. É Paulo falando com alguém sobre alguém. Mas e quem não sabe que Paulo está falando sobre alguém? Vai pensar o quê? Que Paulo está falando só com alguém. Primeiramente, esse alguém que Paulo falou foi os filipenses. E hoje conosco. Então ficaria assim, Filipenses 2,13. Se você quiser corrigir na sua Bíblia, pega a sua caneta e coloca o sua em maiúsculo, só o S, que se refere a Deus. Assim como o Espírito em maiúsculo se refere a Deus, Consolador em maiúsculo se refere a Deus, e por aí vai, né? Então ficaria assim, ó, Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, o realizar, segundo a sua boa vontade, ou seja, segundo a vontade de Deus. Uma vez o irmão falou assim: pastor, mas então Deus não opera em mim porque eu não quero. É por quê? Não, porque Paulo disse em Filipenses 2,13 que é segundo a minha vontade. Não, está vendo que uma letra faz o erro? A ortografia? Se tivesse em maiúsculo, a pessoa não falaria isso. Como quando encontramos Espírito em maiúsculo, nós sabemos que se refere ao Espírito Santo. Então já não tem confusão. Então isso é um erro ortográfico. Aí você fala assim: pastor, mas quem tem a revelação não se confunde. Sim, mas o mundo inteiro tem a revelação? Todos os que têm Bíblia no mundo têm a revelação? Então, possivelmente, podem ser enganados, como muitos já vieram em mim e interpretaram errados.
Então quem é o Espírito Santo? Diga comigo, é o Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Está vendo? É mais um item esse aí, hein? Quem é o Espírito Santo? É o Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Quero ouvir vocês. Quem é o Espírito Santo? É o Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. E o último texto da noite, agora é o último, Romanos capítulo 8. Perceba que eu comecei nos livros históricos de João e terminando com o apostolado, com o Evangelho. O último texto da noite, Romanos capítulo 8. Qual o tema da mensagem, igreja? Quem é o Espírito Santo? Então, quem está aprendendo aqui quem é o Espírito Santo? Diga comigo, é o próprio Deus. Diga, é o Espírito da verdade. Diga, é o Consolador. É o que nos ensina. É o Senhor. É o Deus que se manifesta. É o Deus que opera os dons em nós. É o Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então você está aprendendo quem é o Espírito Santo. Quando você vê na rua aí, no mundo, no dia a dia, alguém, humano, terreno, carnal e mortal, dizer ser o Espírito Santo, fala para ele assim, ó, tá bom, eu sou o tio Patinhas. Porque agora tem bastante Espírito Santo na rua aí, né? A Santa Vó Rosa diz que também é o Espírito Santo. Na rádio, tem uma rádio aí, a AM, que se eu te falar, você vai querer ouvir? Nossa, que eu falei. Pode ouvir à vontade, abençoado. Quem é guiado pelo Espírito Santo não será confundido. Na Rádio Mundial, a Vó Rosa é uma mulher, ela tem um programa lá. Ela fala que ela é o Consolador. Ela fala que é o Espírito Santo. Se você vê ela orar, você escandaliza. Ela ora assim, ó, Senhor, eu ministro agora a cura, manifesta a cura sobre os que estão doentes, em nome de Jesus Cristo e da Santa Vó Rosa, o Consolador, o Espírito Santo. Não dá, né? Não dá, né, pessoal? Não dá para você ouvir isso aí. Então a mulher diz que ela é o Consolador, o Espírito Santo. Agora o homem de Miami lá também está dizendo que ela é o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é terreno, não é carnal, não é humano, não é mortal. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós. Cadê os que crê? Não é um comedor de arroz e feijão, não é falho, não é imperfeito, não fuma, não bebe. O Espírito Santo lá fuma, bebe, aquilo lá é uma bagunça do Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo dá mais. Romanos 8, aquele é mesmo. Romanos 8, versículo 16. Espírito Santo. 4. Espírito Santo, em cima de mim, pessoal. Espírito Santo que... deixa eu parar por aqui. Que se cansa, que toma banho, almoça, janta, solta pum. Que Espírito Santo que é esse? Romanos 8, 16. É preciso pensar também, né, pessoal? Deus não te deu a cabeça só para separar as suas orelhas. Imagina a cabeça sem ia ficar juntado assim, duas orelhas. Se não tivesse cabeça, duas orelhas, uma para lá, uma para cá. Então Deus não te deu a cabeça só para separar as orelhas, ainda que ela separa. Deus te deu a cabeça para você pensar também, pessoal. Então quer dizer que um homem chega e te diz que é o Espírito Santo e você vai crendo. Dá um beliscão nele. Se ele falar, é porque ele não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não sente dor. Dá um beliscão daquele de torcer assim, ó.
Vamos ver se ele vai falar aí. Romanos 8,16. Você acha que eu faria sátira, piadinha com o Espírito Santo? Você acha que eu iria fazer piadinha com o Espírito de Deus? Você acha que eu faria isso? Agora um homem me dizer que é o Espírito Santo, então eu sou o tio Patinhas. Alô, você crê no tio Patinhas? No Papai Noel? Muito menos que um homem é o Espírito Santo. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, ó que maravilha. E você pode circular no 16 o mesmo. Está vendo a revelação aí? Diga comigo, o mesmo. Diga para o seu irmão, não é outro. Diga para ele, não tem outro. Romanos 8,16. O mesmo Espírito faz o quê? Circule, testifica. Circule aí, ó. Romanos 8,16, circule. Testifica. Abba Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Alô? Coisa que um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um irmão, um obreiro, um homem não consegue fazer. Pegou? O mesmo Espírito, Romanos 8,16, testifica. Veja que está em maiúsculo. O mesmo Espírito em maiúsculo significa o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito em minúsculo, nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Então pergunta, qual o tema da mensagem? Quem é o Espírito Santo? Diga comigo assim: é o Espírito que testifica com o meu Espírito. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito. De novo, todo mundo. Quem é o Espírito Santo? Algum homem na terra consegue tocar no seu espírito? Quer pensar um pouquinho? De novo. Algum homem na terra, pastor, profeta, mestre, apóstolo, obreiro, mágico, macumbeiro, pai de santo, sei lá quem. Algum homem na terra, alguma máquina de ultrassonografia, raio-x, sei lá o que, raio laser, algum homem, alguma coisa na terra consegue tocar no seu espírito? Não. Só o Espírito Santo. Para terminar, quem é o Espírito Santo? Enche a boca e diga: é o Espírito que testifica em meu espírito que somos filhos de Deus. E isso ninguém consegue fazer. O homem não é Espírito Santo, então vê se ele consegue testificar. O Espírito Santo é o Espírito que testifica no seu espírito. Coisa que nenhum homem consegue fazer, nem pastor, nem apóstolo, nem profeta, nem mágico, nem macumbeiro, nem ninguém, nem médico, nem nada. Diga comigo assim, ó, bem consciente, diga: o Espírito Santo é o Espírito que testifica em meu espírito. Ah, papai, quem é que te prova que você é um filho de Deus? Sou eu? Só porque eu li, preguei, te ensinei? Claro que não. Não consigo convencer. Se eu conseguisse te convencer, eu convenceria o mundo inteiro. Olha o tamanho do mundo, do planeta. Não é um pastor que convence, que testifica. Não é um pastor que revela. Alô, papai, o que te prova convictamente que você é salvo pela graça? Só porque eu li Efésios 2:8? Não é isso não, pessoal. O que te prova que você é de Jesus? Que você é uma ovelha? Alô, o que te prova que você é uma ovelha? Só porque eu creio que você é ovelha? Não é isso não. É muito além disso. Algo que eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. E nenhum homem no mundo, nunca houve, nem há, nem haverá, consegue testificar no seu espírito. Por isso que eu não pego no pé de ninguém. Por isso que eu não fico correndo que nem um louco das pessoas para ficar vindo para a igreja. Oh, pelo amor de Deus, você não veio mais para a igreja, por quê, hein? Olha, se você não vir. Esse trabalho não é meu.
Isso é uma obra do Espírito Santo. Porque se você é a ovelha escolhida e predestinada, o Espírito Santo que habita em você te trará aqui para ouvir a palavra do seu Deus. Não sou eu que faço isso. Não coloque em outro lugar não, que eu não mostro. Pensou se colocar? Não põe não, que eu não mostro. O Espírito Santo é o Deus que nos faz alegres, que nos dá alegria. Vamos terminar a mensagem? Digam comigo assim: o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. É o Consolador, que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é o Senhor. É o Deus que se manifesta. É o Deus que opera em nós todos os dons. É o Deus que opera em nós o querer e o efetuar. O Espírito Santo é o Espírito que testifica em meu espírito, coisa que nenhum homem consegue fazer. O Espírito Santo é o Espírito que testifica em meu espírito que eu sou salvo pela graça de Deus, que eu sou um abençoado de Deus, que eu sou um filho de Deus, que eu tenho a vida eterna. O Espírito Santo é o Espírito que testifica em meu espírito que todas as coisas colaboram para o meu bem. É o Espírito que testifica que há anjos em meu favor. O Espírito Santo é o Espírito que testifica que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. O Espírito Santo é o Espírito que testifica em meu espírito que Deus me chamou, me predestinou, me justificou e me glorificou. É o Espírito Santo que testifica essas coisas. Vamos voltar e sair voando. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Se levante no poder do Espírito Santo que habita em você. Abba, Pai. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.